Oh. Boa noite, boa noite! Olá, gente! Oi, oi, oi! Voltamos às nossas lives semanais. Tô eu aqui aguardando vocês e a gente já vai começar, porque a gente não aguarda muito tempo, porque a gente gosta de começar logo de uma vez pra gente aprender rapidamente aqui conosco. Eu vou só mandar para algumas pessoas para já estar entrando aqui conosco nessa live, para participar aqui conosco desse tema muito importante para todo negócio digital. Então, se você já está entrando aqui também, por favor, eu peço para você clicar nesse botãozinho aqui de um aviãozinho de papel, já mandar para pelo menos 3 amigos ou amigas para estar aqui conosco nessa live, que eu acho que vai ser bem importante mesmo para o negócio dessa amiga sua. Então já clica aqui, já envia para algumas pessoas que a gente já vai começar. Antes de começar com o nosso tema é tráfego orgânico versus tráfego pago. O que é melhor para o meu negócio? Esse tema, eu coloquei numa caixinha de perguntas lá nos meus stories e esse tema ganhou. Foi o mais votado para a gente entender um pouquinho o que é o tráfego pago, o que é o tráfego orgânico, o que é melhor entre os dois, né? O que é melhor para mim, no meu negócio, no meu serviço, no meu produto. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então eu aguardo você aqui neste momento. Eu peço para você novamente aqui, envia para pelo menos 3 pessoas esse aviãozinho de papel e vamos mandar para mais gente estar aqui conosco hoje nessa live, tá ok? Mas vamos lá, gente. Eu quero me apresentar para muita gente que está começando a me seguir agora, né? Talvez entre e não me conheçam ainda um pouquinho sobre a minha vida. Meu nome é Andréia Dias, eu trabalho com marketing há mais de 10 anos e trabalho com marketing de diferenciação mesmo, sabe? Eu gosto do marketing único, aquele marketing que realmente trata no seu negócio, na sua dor. E a gente está aí há mais de 10 anos trabalhando com mulheres também. Eu tô focada nas turmas com mulheres, então o método que a gente está finalizando aí, a turma, é o nosso método Mulheres Influentes. Logo a gente vai ter mais uma turma abrindo, então aguardem que logo vem novidades aí pra vocês. Se vocês estiverem interessados, já fica ligadinho aqui que a gente vai trazendo mais novidades pra vocês. Meu nome é Andréia, eu sou esposa do Ivan e tenho 2 meninos, cristã, e esse é um pouquinho do meu currículo, tá? Trabalho aqui e também tenho uma empresa, tá? Então eu também sinto as dores que vocês sentem. Hoje a gente vai falar então sobre tráfego orgânico versus tráfego pago. Se você está entrando agora, eu peço por favor novamente que vocês enviem esse aviãozinho de papel para mais pessoas e a gente vai começar então a nossa live. Para a gente falar sobre esse tema, é muito delicado a gente começar simplesmente jogando o assunto, né? Por quê? O desejo de toda empreendedora, seja você em serviço ou em produto, o desejo de toda empreendedora digital é realmente ter um fluxo de clientes, de visitantes, né? De visualizações alta, não é verdade? Todo mundo deseja isso, eu acho que todo mundo aqui, acredito que todo mundo. Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse tema, a gente também tem que entender qual que é o nosso intuito dentro da rede social. Se o nosso intuito é esse, a gente ter mais visitas, a gente ter mais engajamento, a gente ter mais clientes através das visitas, porque querendo ou não, os visitantes eles viram mesmo nossos clientes, né? É uma sequência. Então a gente precisa entender sobre esse assunto e por isso que é tão importante a gente falar sobre ele aqui neste momento, tá bom? Antes da gente começar, para entender mesmo o que é, a gente precisa entender primeiramente o que é cada um desses tráfegos, né? A gente não pode simplesmente pensar assim, definir qual dos dois que eu faço no meu negócio. A gente precisa entender antes de tudo o que é cada um. O tráfego, primeiramente a gente vai falar sobre o tráfego. O que é um tráfego, né? Se a gente for parar para pensar em um tráfego de carros, um tráfego humano, etc e tal, a gente entende que é aquela questão de ir e vir. É o tráfego de carros, é o carro indo, o carro vindo, tráfego de pessoas, as pessoas indo e vindo.
Tráfego aqui dentro da rede social não é diferente, é a mesma coisa. Então são as pessoas que vão e vêm dentro das redes sociais, dentro do seu perfil de rede social, né? E existem vários tipos de tráfego. A gente vai colocar aqui quais são esses tipos de tráfego e vamos falar dentre esses tipos de 2. Então, olha só, já trouxe aqui uma novidade para você. Não existe só 2 tipos de tráfego, tá? Existem mais tipos de tráfego aqui nas redes sociais. Então, a gente já pincelou o que é o tráfego, né? Essa questão do fluxo mesmo de pessoas, de visitantes das redes sociais. O que são as pessoas que vão e vêm dentro do seu perfil, certo? Então, antes da gente começar, eu falo que existem 4 tipos de tráfego. Existem um tipo de tráfego pago, que é o que a gente vai falar hoje, o tráfego orgânico, né? Que a gente também vai falar sobre ele. E também existem mais 2 tipos de tráfego que a gente vai colocar aqui, talvez vocês não saibam, mas é o tráfego social e o tráfego de referência, tá? Esses 2 últimos a gente não vai entrar em detalhes sobre ele hoje. A gente vai focar mesmo no tráfego pago e no tráfego orgânico, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre esses 2. O que é o tráfego pago? É muito simples, né? A própria palavra a gente já entende muito bem o que é, né? Se é pago, a gente vai ter que tirar o dinheiro do bolso mesmo. Então, mas o tráfego pago é onde os visitantes, eles te conhecem através de algum meio que tem ali na rede social, né? O tráfego pago, ele é vindo, os visitantes que vêm para o seu perfil, eles vêm através do anúncio que você paga, ok? Então é super simples, não tem muito segredo quanto a isso. Então o tráfego pago é a forma como os visitantes vêm para o seu perfil, que nesse caso do tráfego pago é através de anúncio, né? Através de algum meio que você pagou para que aquela rede social, site, enfim, te traga mais visitantes, ok? Então esse é o tráfego pago. A gente só tá pincelando mesmo o que é cada um para depois a gente entender o que é bom, né, para nós. Então agora a gente vai falar sobre o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico também é aquele fluxo de visitantes, certo? Só que ele é um pouquinho diferenciado. Ele é aquele tipo de perfil de visita que ele vem por outros motivos. Ele vem, por exemplo, de ouvir falar, né? Escutou alguém falando sobre o seu perfil, ou de ter acesso, por exemplo, através de pesquisa mesmo que a pessoa fez. A pessoa pesquisa em algum lugar, seja no Instagram, seja em outra rede social ou em outro site, né? Então, através desses sites de busca ou dentro da rede social, que também é um site de busca, né? Também é uma forma de buscar, né? De pesquisar, eles pesquisam lá e encontram o seu perfil, certo? Então, o orgânico, você não paga para receber essa visita. Essa visita, ela vem de outras formas, certo? E por que então que a gente deveria usar o tráfego orgânico? Né? A gente pensa assim, gente, mas tá, o tráfego orgânico é aquele tráfego que vem, né, de vez em quando aparece um visitante aqui e ali, né, de alguma forma, ou que, sei lá, escutou alguém falar, recebeu um cartãozinho, pesquisou na internet, me encontrou, pesquisou uma hashtag e me achou do nada, né? Então, esse tráfego é o orgânico. Por que eu deveria utilizar esse e não pago? Por quê? Porque o tráfego pago a gente vai falar logo sobre ele também. Mas por que eu deveria trabalhar esse tráfego orgânico, Andréia? Bom, eu vou te responder da seguinte forma. A primeira coisa que a gente deve pensar é que o tráfego orgânico, ele é um excelente, gente, coloque essa palavra aqui, excelente meio de você entender se você está fazendo realmente um bom trabalho no seu perfil. Nossa, Andréia, mas é sério isso? Sério, gente, é sério. Através desse tráfego orgânico é que a gente mede se a nossa publicação, se a nossa constância, se o que a gente está falando, se a forma como a gente está falando, os tipos de posts, né, que a gente está colocando ali,
se realmente tá interessante, se realmente tá atingindo o público que a gente quer. É através desse tráfego orgânico que a gente vai começar a medir isso. Então, assim, muita gente me pergunta, Andréia, mas será que eu já não devo ir direto pro tráfego pago? A gente vai chegar lá. Mas olha o tanto que é importante a gente entender o passo a passo, né? Pra gente não colocar o carro na frente dos bois, né? Então entenda bem, o tráfego orgânico, ele é necessário para sua rede social. Ele é necessário para o seu perfil. Por quê? Porque ali você vai conseguir entender se o seu público tá ligado, conectado com aquilo que você tá passando, com aquilo que você realmente está transmitindo. Outra forma muito boa de você medir alguma coisa pelo tráfego orgânico é você ver se você tá tendo você tá oferecendo uma experiência agradável para o seu cliente. Porque é através desse tráfego orgânico que você vai ter o quê? Os feedbacks, né? A gente consegue ter os feedbacks, as respostas positivas ou negativas através desse tráfego orgânico. Normalmente um tráfego pago, você não vai ter essa resposta, né? Assim, tão de imediato. O tráfego orgânico, ele vai conseguir ter um contato mais próximo do seu cliente, né? Então é ali que a gente começa, né? No tráfego orgânico é que a gente começa a trabalhar esse nosso perfil, né? Essa nossa rede social. Então você tenha em mente que é muito importante, é uma excelente forma de você medir, de você entender se você está conseguindo fazer um bom trabalho na sua rede social, no seu negócio digital, tá bom? Então pense nisso. Mas eu não quero fazer só tráfego orgânico. Tudo bem, é muito importante você também trabalhar os outros tráfegos que a gente vai falar, pelo menos do pago agora. Mas pense em ter assim, como se diz, fazer uma boa tarefinha de casa no tráfego orgânico, porque é ali que você vai começar, é a primeira porta que vai se abrir para a entrada do seu visitante. Então o tráfego orgânico é muito importante, sim, é uma excelente forma de você começar a trabalhar o seu negócio digital, começar a ter resultado, resposta do seu público para a sua rede social, tá bom? Então pense nisso. Não adianta a gente fazer um excelente tráfego pago, né, lá na frente ou agora, de início, de supetão, se no orgânico a gente não tá fazendo realmente nossa tarefinha de casa. Se no orgânico a gente está deixando a desejar. Então pense que, primeiro, eu preciso me organizar. Eu preciso fazer a minha rede social ficar interessante, né? Eu preciso que a minha casa, que eu falo sempre que a nossa rede social é a nossa casa. A nossa casa ali, nossa casa digital, ela precisa estar bem organizada para receber essas visitas, né? Seja no orgânico ou seja no pago. Mas é pelo orgânico que a gente vai medir isso. Será que tá interessante? Será que eu continuo dessa forma? Então pense bem, faça realmente um tráfego orgânico bem feito, só para depois então partir para o próximo passo, tá ok? Então vamos então para o próximo passo, que é a gente entender um pouquinho sobre o tráfego pago, né? Então por que a gente falou sobre o porquê que a gente deveria fazer o tráfego orgânico, a gente agora vai falar sobre o porquê que eu deveria fazer um tráfego pago, tá ok? Então bora lá, gente, por que eu deveria, Andréia, fazer esse tráfego pago? É o que eu sempre falo, a gente consegue, pelo tráfego pago, né, vindo de um tráfego orgânico bem feito, fazer um bom tráfego pago através de boas pesquisas. Quando a gente tem um tráfego orgânico bem feito, ali naquele tráfego orgânico a gente conhece as pessoas que a gente atende, a gente conhece a região que normalmente mais a gente atende, né, a região que mais nos procura. A gente conhece muitas coisas, a gente conhece o nosso público mais de perto, né? Então aqui no tráfego pago, a gente já tem uma consciência maior de como trabalhar, né, esse anúncio que eu vou investir, certo? Então pensa nisso, quando a gente coloca o tráfego pago aqui, a gente tem que ter um tráfego orgânico muito bem feito antes, né? E entender bem o nosso cliente. Aqui no tráfego pago, o que a gente faz? Eu falo que o tráfego orgânico é um excelente modo de você medir, né?
E aqui no tráfego pago é um excelente modo da gente ver resultados rápidos. Por quê? Porque a gente está pagando por um anúncio. Nesse anúncio, se você fizer uma estratégia bem feita, uma estratégia correta, você consegue trazer muitas pessoas, muitos visitantes e possíveis clientes para você, para o seu negócio, e conseguir reverter isso em vendas, né? Que é o que a gente quer, né? Que é vender alguma coisa, ou vender um serviço, ou vender um produto. Então, nesse tráfego, o próprio nome já diz, é um tráfego pago. A gente precisa mesmo tirar o dinheiro do bolso e pagar por ele, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue pagar pelos visitantes. Então, quanto que eu tô pagando por cada visitante que tá vindo pro meu perfil? Você consegue, pelo Facebook, né? Que é o mesmo, do mesmo grupo do Instagram. Você consegue medir, por exemplo, né, o valor, você consegue entender qual que é o valor que está custando cada pessoa que está vendo o meu anúncio. Muitas coisas você consegue ver por ali, né? É muito bem trabalhado, a gente consegue entender muito bem cada item ali. Então é tão importante o tráfego pago. Tá bom? O tráfego pago, então, a gente vai ter que investir e a gente ali vai saber quanto que eu tô pagando por cada visitante que tá vendo aquele anúncio que eu tô colocando ali. Se a gente não criar uma estratégia muito bem feita, a gente acaba perdendo dinheiro, gente. Então, não é fácil, né? Eu não vou florear aqui, não vou romantizar as coisas. Tráfego pago, a gente precisa entender o mínimo dele, né? Pra gente realmente conseguir bons resultados, tá? Então, se você quer criar um anúncio, né? A gente quer utilizar o tráfego pago, então você vai ter que criar uma boa estratégia. E como que é feita essa boa estratégia? Primeiro, você precisa conhecer quem que é seu público, né? Você precisa conhecer para quem você quer falar, o que você quer falar, que forma que você quer falar, qual que é a região que você quer atingir. Quais são as palavras-chave que essas pessoas normalmente procuram? Tudo isso, gente, você vai lá criar um anúncio, tudo isso o Instagram, o Facebook vai colocar para você como pergunta mesmo, né? E você precisa entender bem a fundo o seu público para você fazer essa campanha dar certo, porque senão você realmente vai perder o dinheiro que você vai estar investindo. Então, cuidado quando você for criar essas estratégias. Você tem que conhecer bem o seu público. Por isso que eu falo que é tão importante também você fazer um bom tráfego orgânico. Porque é no tráfego orgânico que você vai saber medir mesmo se você está conseguindo atender aquele cliente, aquele público-alvo que você está se propondo a falar, tá bom? Então, sim, gente, tem que ter o tráfego pago também. Mas eu falo que sempre o tráfego pago ele vem após um bom tráfego orgânico, tá? Então a gente tem que ter, quando você começa a utilizar o tráfego pago, você tem que ter em mente que a gente não pode simplesmente fazer uma vez agora, aí daqui 2 meses você faz outro anúncio. Não é assim. A gente precisa ter uma estratégia, um planejamento muito bem feito para você conseguir atingir as pessoas certas, né? E não jogar dinheiro fora, gente, porque ninguém quer perder dinheiro aqui. Simplesmente jogar dinheiro fora não vale a pena, né? Então crie boas estratégias, faça um planejamento bem organizado para que todo mês você consiga pelo menos com alguns anúncios, né? Faça o planejamento. Não, esse mês eu vou colocar tantos anúncios no ar. Então, em cada anúncio, quanto que eu vou pagar? Quais são os anúncios que eu vou utilizar? Para qual público que eu vou falar? Né? Qual que é a forma de postagem? Porque a gente tem vídeos, tem reels, tem carrossel, né? Tem vários tipos que você pode fazer de anúncio. Então, selecione lá, né? Você tem que fazer as coisas bem planejadas e bem organizadas para você não perder dinheiro em anúncios, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos finalizar aqui. Então, pra gente entender bem sobre esse tráfego orgânico e tráfego pago. Respondendo a pergunta que é o nosso tema, eu vou falar o seguinte. Aqui a pergunta é: será que é interessante? O que é mais interessante pro meu negócio? O tráfego pago ou o tráfego orgânico? A minha resposta sempre para os meus alunos é: gente, vamos começar
bem feito? Vamos começar devagarzinho? Aí depois, quando a gente já tiver com a casa nossa toda organizada, nossa casa digital toda bem bonitinha, a gente começa pro tráfego pago. Então, Andréia, é interessante eu começar sempre com um e depois começar com outro? Sim. Se você já tem, se você está começando agora, sim, você precisa começar com o orgânico para você entender bem direitinho quem que é seu público, entender bem como que tá a sua comunicação ali dentro, né? E depois você ir pro tráfego pago, né? Você ir unindo os dois. Agora, se você já tem um perfil, né, e esse perfil já tá bem colocado nas redes sociais, se você já conhece bem o seu público-alvo, né, já tem uma comunicação muito ativa, já tem um público que traz respostas positivas, então já vai pro tráfego pago, porque se você já tem uma base bem consolidada, a sua casa digital já tá bem bacana para você ir pro próximo passo. Essa é a minha resposta para a pergunta aqui do nosso tema, tá ok? Então os dois são muito importantes. Não deixe de fazer um ou outro, tá? Faça sempre o orgânico e o pago. E lembre-se, gente, o pago não é assim, eu fazer uma vez, daqui 2, 3 meses fazer novamente, não. Tem que ter uma estratégia muito bem feita, um planejamento muito bem feito, para todo mês você saber, não, vou colocar quantos anúncios, para quem que eu vou falar, tudo isso é muito importante você ter para você não perder dinheiro, tá bom? Você fazer esse dinheiro dar retorno para você de alguma forma. E os visitantes que vão vir através desses anúncios vão ser muito importantes porque com certeza alguns vão virar os seus clientes e vão virar seus clientes fixos. E aí, minha filha, ó, vai só aumentando, vai só crescendo. É muito importante, gente, a gente trabalhar essas duas ideias, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Camille mandou aqui, eu tive uma péssima experiência com o tráfego pago por falta de estratégia, exatamente. A gente precisa ter uma boa estratégia, porque senão realmente a gente vai ter uma péssima experiência, a gente vai perder dinheiro, né? E a gente não quer isso, a gente quer um retorno positivo, né? Não só em vendas, mas também em clientes, em pessoas que vão tá agregando para o nosso negócio. Certo? Então pense bem, quando a gente for trabalhar, a gente tem que organizar a nossa casa, a gente tem que saber para quem que a gente vai falar, a gente tem que saber qual que é o lugar, as pessoas, o que as pessoas falam, quais são as palavras-chave que elas usam, tudo isso a gente precisa entender muito bem o nosso cliente. Gente, não é muito superficial não, é bem a fundo mesmo. A gente precisa conhecer a fundo o nosso cliente para a gente partir para o próximo passo, que seria o tráfego pago, tá bom? Então, primeiramente, tenha uma ótima forma no tráfego orgânico. Seja realmente um atleta ali. Faça muito bem feito, tudo bem feito ali na sua casa digital, né? Para depois você passar para o próximo passo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos finalizar aqui. Ah, a Camille tá mandando aqui. Eu já tinha mais de 20k de seguidores, ia bem no orgânico e tentei o pago sem planejar. Exatamente, Camille. Você tinha que ter entendido mesmo, feito um bom planejamento, porque com 20k a gente já entende bem quem que é nosso seguidor, né? A gente talvez já conheça muito bem quem são as pessoas que nos escutam, né? Porque os seguidores, tem muitos seguidores que são só seguidores, mas tem muitas pessoas que estão ali no seu perfil que são realmente fãs, né? Que são aquelas pessoas que escutam você. Então a gente precisa entender quem que é essa pessoa para partir dali mesmo, o tráfego pago, né? Então a gente precisa entender bem o nosso público. Quando eu falo aqui, entender a fundo, é entender a fundo mesmo os detalhes, gente, os detalhes, para depois a gente partir pro tráfego pago com uma boa estratégia, para não correr o risco aí de, igual a Camille falou, de ter uma péssima experiência, tá ok? Bom, gente, esse foi o nosso tema hoje. É muito bom ter retornado às nossas lives. Então, toda terça-feira, às 19h30, eu vou estar aqui com temas relevantes para o seu negócio digital. E continue aqui no meu perfil, tá? A gente vai estar sempre aqui na terça-feira, às 19h30, com outros temas. Hoje a gente falou sobre, então, tráfego orgânico e tráfego pago. Muito obrigada a todos que passaram por aqui. Espero ter ajudado aí o negócio de vocês, tá bom? Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau!